Olá, pessoal. Espero que vocês estejam muito bem. Para quem não me conhece, eu me chamo Ramara Khadija, eu sou nutricionista, sou mestre em Ciências da Nutrição e doutoranda em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe. Durante todo esse período de pesquisa e durante esses 10 anos de experiência profissional, venho contribuindo para que pacientes com diabetes desenvolvam uma habilidade maior com a alimentação, o que facilita que esses pacientes tenham um melhor controle metabólico e uma melhor escolha alimentar, além da autonomia. E decidi contribuir com muitos profissionais da nutrição sobre como otimizar e melhorar o atendimento de pacientes com diabetes. E tem um assunto que é muito interessante e que eu sei que é a dúvida de muitos profissionais, sejam recém-formados, sejam profissionais formados há mais tempo, mas que não atuam com tanta frequência com essa população, que é a contagem de carboidratos. E eu decidi compartilhar um pouco com vocês do meu conhecimento a respeito dessa temática e decidi dar essa aula de forma gratuita para que vocês entendam um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, a contagem de carboidratos é uma estratégia nutricional capaz de oferecer à pessoa com diabetes uma maior flexibilidade em sua alimentação e ela é de acordo ao estilo de vida do paciente. Vocês vão entender que isso faz muito sentido, considerando que o nutricionista, para iniciar a contagem de carboidratos, ele precisa primeiro estabelecer metas nutricionais com o seu paciente que considerem o estilo de vida e as características pessoais do indivíduo. E o objetivo da contagem de carboidrato é conseguir fazer com que se estabeleça uma harmonia entre a glicemia do paciente, entre a quantidade de carboidrato ingerido e a quantidade de insulina necessária para que ocorra o maior controle metabólico nessa população. Vocês vão perceber que a contagem de carboidratos é uma estratégia que traz benefícios tanto para o paciente com diabetes tipo 2, tanto quanto para o paciente com diabetes tipo 1, mas que na prática se é muito utilizada com pacientes com diabetes tipo 1, considerando a necessidade desses pacientes de usarem a insulina exógena, né? Aplicar a insulina, considerando que esses pacientes não conseguem mais sintetizar esse hormônio, tá certo? O que é a diabetes? É um distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente da deficiência tanto da deficiência na produção quanto na ação da insulina ou em ambos os mecanismos. E qual a importância da contagem de carboidratos? Primeiro, a gente precisa entender que tudo na diabetes perpassa pela insulina, seja pela não ação desse hormônio, por um processo de resistência à ação dele, ou seja, pela não produção ou síntese desse hormônio pelo pâncreas, né, por esse indivíduo. Então, o nutricionista ele precisa compreender um pouco a metabologia da doença para, a partir de então, iniciar, né, a contagem de carboidratos com o seu paciente. Vamos lá. A diabetes ela tem em comum uma característica, que é a hiperglicemia crônica. Pacientes com diabetes, eles se apresentam com hiperglicemia. No entanto, as causas... Só vou relembrar a vocês esses principais tipos da diabetes para que vocês consigam entender em qual situação melhor, né, a gente vai estar utilizando a contagem de carboidratos. Então, nós temos o diabetes tipo 1, que é aquele diabetes onde existe a diminuição da secreção de insulina, que ele pode ser subdividido ainda pela diabetes imunomediada ou pela diabetes do tipo idiopático, sem uma causa predefinida. A diabetes imunomediada, a gente consegue identificar porque o indivíduo ele acaba apresentando uma menor secreção de insulina, então os valores de insulina sérica eles tendem a estar baixos,
e apresenta a presença de anticorpos anticélulas betas pancreáticas, o que confirma que existe aí uma doença autoimune atuando nesse indivíduo. Por outro lado, o diabetes tipo 1 idiopático, sem uma causa definida, ele é muito confundido com o diabetes tipo 2, e o indivíduo apresenta uma baixa na secreção de insulina, mas ele não apresenta os anticorpos que representam a destruição das células betas pancreáticas, a autodestruição das células betas pancreáticas. No caso do diabetes tipo 2, nós temos o resultado, vamos dizer assim, de um processo de resistência à insulina, mas uma cascata de mecanismos que dão a esse tipo de doença uma característica peculiar, que é a etiologia complexa e multifatorial. Então, nesses pacientes, nós observamos um aumento na secreção de glucagon, o aumento da gliconeogênese, o aumento da resistência à insulina, o aumento da disfunção de incretinas, aumento de ácidos graxos circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose, aumento das falhas da célula beta pancreática. E a gente acaba observando que o que culmina para o processo de hiperglicemia crônica observado nesse paciente. Um outro tipo de diabetes é a diabetes tipo 3, que ela vem sendo atualmente muito estudada, considerando principalmente a relação entre a diabetes, entre a hiperglicemia e a resistência à insulina, com o processo de neuroinflamação e o desenvolvimento de sintomas, né, de demência ou Alzheimer. Então, normalmente, a diabetes tipo 3 ela é caracterizada pelo paciente que apresenta características e diagnóstico do diabetes tipo 2, associado à presença de sintomas de Alzheimer e alteração de marcadores bioquímicos que confirmem isso, desde que o fator genético ele seja aí excluído para o desenvolvimento do Alzheimer. Temos também a diabetes gestacional, que ela é caracterizada por uma intolerância à glicose persistente, que culmina num tipo de diabetes, no diabetes pós-gestacional. Então, a própria gestação ela já é um momento, né, propício a uma intolerância à glicose natural. Então, a mulher, na fase gestacional, ela apresenta uma intolerância à glicose, principalmente para proteger, né, o feto de uma hiperconcentração de glicose na placenta, mas que, se não controlado, né, se não ajustados os fatores como alimentação, medicação, se for necessário, e hábitos de vida, a intolerância à glicose do período gestacional, ela acaba evoluindo para diabetes gestacional e muitas vezes podem estar aí se mantendo com diabetes no pós-gestacional e sendo confirmado aí a diabetes tipo 2. Existem ainda outros tipos de diabetes, como as diabetes monogênicas, as diabetes secundárias, que seja por consequência de uma doença do pâncreas, por infecções, medicamentos. Então, assim, para que vocês consigam entender que nós temos um vasto tipo de diabetes, mas que a hiperglicemia e a resistência ou a falha na função a resistência à insulina ou a falha da função das células betas, elas estão presentes em todos os tipos da doença, basicamente, e que a contagem de carboidratos ela vai trazer benefícios para qualquer tipo da doença. Mas antes da gente iniciar falando de contagem de carboidratos, o nutricionista precisa estar ciente de que a contagem de carboidratos não é um processo fácil. Imagine que não é um processo fácil para o próprio nutricionista aprender, quanto mais para o paciente, que é um paciente ainda leigo a respeito da doença. Então, antes do nutricionista iniciar a contagem de carboidratos, é necessário que o paciente ele já tenha um determinado grau de educação em diabetes. E aí a importância do educador em diabetes, que é um profissional hoje reconhecido, que atua aí junto com a equipe multidisciplinar no processo de educação e levar informação e conhecimento aos pacientes acometidos com diabetes. O nutricionista precisa ter certeza de que o paciente ele apresenta uma motivação, né? E que ele apresenta disponibilidade mesmo para realizar a contagem de carboidratos. Vocês vão ver quando a gente estiver
mostrando na prática como a gente faz isso, que é um pouco trabalhoso e que o paciente ele precisa realmente estar determinado. Por quê? O processo de contagem de carboidratos ele não vai ser realizado em apenas um dia, ele vai ser realizado todos os dias da vida do paciente. E para isso, o paciente vai precisar de uma coisa chamada disciplina. E é muito difícil quando a gente manter a disciplina e a rotina em um processo, quando a gente não entende a necessidade daquilo e quando a gente não tem um nível de motivação que faça com que a gente se mantenha naquela constância. Isso tudo implica em uma coisa, que é o compromisso com o método. Então, o paciente ele precisa entender, ele precisa conhecer, ele precisa saber o porquê, para que ele esteja motivado, para que ele se mantenha na constância desse hábito e que para que ele desenvolva um compromisso com isso, entendeu? Então, assim, não é só o nutricionista pegar o paciente na primeira avaliação e já ir iniciando uma contagem de carboidratos com esse paciente. A contagem de carboidratos, pessoal, ela perpassa por um sentido. É a capacidade que os nutrientes têm, né? Especificamente a sacarose, a capacidade que os nutrientes têm em aumentar os valores de glicemia. Se a gente for considerar que a proteína e as gorduras elas contribuem para o aumento da glicemia de uma forma muito menos significativa que a glicose e de uma forma ainda muito mais demorada do que a glicose, a gente vai entender por que a contagem de carboidratos ela é focada basicamente nos alimentos fontes de carboidratos. Não que não vamos precisar contar em algumas situações específicas as quantidades de carboidrato presentes nesses outros macronutrientes. Mas, de maneira geral, a gente vai começar a contagem de carboidratos, né? Vamos realizar a contagem de carboidratos, considerando os alimentos fontes de carboidrato. Isso porque esses alimentos eles são capazes, são 100% convertidos a glicose, né? E eles são convertidos a um tempo aí que começa de 15 minutos a 2 horas após a ingestão. Enquanto a proteína de 30 a 60% é convertida, pode ser convertida a glicose, e isso vai demorar em média aí de 3 a 4 horas. E a gordura, apenas 10% pode ser convertida a glicose, e isso vai demorar aí, em média umas 5 horas para que se inicie essa conversão. Então, considerando que os alimentos fontes de carboidrato eles vão levar a glicose na sua totalidade e um intervalo de tempo bem menor, nós sempre pensamos em contagem de carboidratos, nós sempre pensamos nos alimentos fontes desses nutrientes. Mas vamos lá. Existem 3 etapas importantes que a gente precisa realizar com o nosso paciente antes de iniciar a contagem de carboidratos. A primeira etapa, que é realizado pelo nutricionista, estabelecer a necessidade energética e de carboidrato do paciente. E aí eu sempre chamo a atenção, e eu chamo a atenção muito isso no meu curso, tá, de atendimento para pacientes com diabetes, que é estabelecer a necessidade energética de forma correta. Se tem uma dificuldade, né, que o nutricionista tem, é de estabelecer o gasto energético dos pacientes e estabelecer a necessidade energética, principalmente em decorrência dos erros no estabelecimento do gasto energético. Então, o nutricionista ele precisa ser muito minucioso ao detalhar o hábito de vida do paciente e conseguir estabelecer o gasto energético desse paciente e a necessidade energética desse paciente. Um outro cuidado que o nutricionista precisa entender é, apesar do meu paciente ser diagnosticado com diabetes, não existe nenhuma comprovação científica, tá, de que a restrição total de carboidratos vai trazer benefícios a longo prazo para esse paciente. Não. Existe uma recomendação de que o paciente ele precisa consumir ao menos a recomendação básica, né, para a população geral, que é de 130 gramas de carboidratos por dia. Então, o nutricionista precisa ter esses pequenos cuidados. Estabelecimento, né, estabelecer a necessidade energética de forma correta, considerando o gasto energético do paciente, e estabelecer a necessidade
de carboidrato desse paciente, considerando que é um nutriente realmente necessário para a manutenção da vida e da funcionalidade desse paciente. Um outro passo importante é a necessidade de um nutricionista avaliar o diário alimentar. Vamos lá. Existe uma coisa que eu sempre falo e eu sempre discuto com meus alunos, é a avaliação da ingestão alimentar. A gente sabe que é muito difícil se estabelecer o hábito alimentar de um paciente. E aí eu só quero chamar a atenção de vocês. Estabelecer o hábito alimentar de um paciente não é possível se eu aplico um recordatório de 24 horas. Isso porque o recordatório de 24 horas, ele vai analisar apenas aquele dia, né, anterior ao qual o recordatório foi aplicado. E pode ser que não reflita a vida do meu paciente. No consultório, na prática clínica, a gente utiliza muito o recordatório de 24 horas, mas algumas estratégias precisam ser adotadas para que o nutricionista tenha certeza de que aquele recordatório ele condiz com o hábito alimentar do paciente. Junto com o recordatório de 24 horas, é muito interessante que o nutricionista utilize o método diário alimentar, principalmente com o objetivo da contagem de carboidratos. É por meio desse método que a gente vai conseguir avaliar de forma qualitativa e quantitativa a ingestão alimentar do meu paciente. O diário alimentar ele pode ser colhido de 3 dias, 5 dias ou 7 dias, lembrando que o número de dias, né, que vai ser definido para que o paciente realize o registro, né, o diário alimentar dele, vai ser influenciado pelo grau de motivação desse paciente. Lembrando que é necessário incluir um dia atípico nesse diário alimentar e que o nutricionista é o responsável em orientar totalmente o paciente como ele vai realizar esse diário. Se vai ser um diário fotografado, se vai ser um diário apenas escrito. E o nutricionista também ele vai ser o responsável, né, em identificar se realmente o paciente ele é apto a desenvolver esse diário alimentar. É um paciente que sabe ao menos ler e escrever, que vai poder desenvolver para mim esse diário alimentar escrito? Caso não, é um paciente que tem acesso a meios que ele possa estar fotografando e registrando para mim todos a refeição do dia, os horários e as características daquela refeição? Por meio do diário alimentar, é muito mais fácil que o nutricionista consiga avaliar a quantidade e a qualidade da alimentação e dos carboidratos ingeridos. E aí vocês vão entender que eu não vou abordar nessa aula, até porque a gente não tem tempo suficiente para isso, que nesse momento o nutricionista vai ser capaz de identificar a diferença entre índice glicêmico e carga glicêmica e por meio da qualidade dos carboidratos presentes nas dietas, ele vai conseguir estabelecer se aquela dieta é uma dieta com alta carga glicêmica ou com uma baixa carga glicêmica e conseguir manusear e brincar aí cada vez mais com a alimentação desse paciente. O outro passo é orientar, né, que o paciente ele tenha o hábito, e isso é muito necessário, de aferir a glicemia antes e 2 horas após a refeição. Somente com esses dados é que a gente vai conseguir conhecer, né, os efeitos dos alimentos e da medicação que o paciente vem usando na glicemia. E aí, existe uma coisa que chama muito atenção, que é a necessidade da equipe multidisciplinar e a importância disso, né? Porque o médico, o enfermeiro, eles são muito mais preparados para orientar como o paciente faz, como o paciente utiliza todos os equipamentos para realizar essa aferição antes e após a ingestão da primeira garfada da refeição. Eu sempre digo com as pessoas é que se cuidem antes da progressão da doença e a necessidade de chegar à necessidade de fazer todo esse processo, porque a diabetes é uma doença silenciosa e quando a gente consegue perceber que o paciente ele está sendo acometido pela doença, normalmente o paciente já está em um estágio um pouco mais avançado, porque é uma doença oligossintomática, mas quando os sintomas surgem, é um paciente que já está vindo com hiperglicemia crônica há um bom tempo.
tá certo? Então, voltando, são essas 3 etapas que são primordiais antes que a gente comece a contagem de carboidratos. Vamos lá. De quais alimentos eu vou contar o carboidrato? Quais alimentos eu vou me ater? Então, necessariamente os alimentos fontes de carboidrato. Então, eu não tenho a obrigação de contar a quantidade de carboidratos de vegetais, de queijos, de carnes, aves, bois, pescados, de azeite, de maionese, de água, de café, sem açúcar, né? Lógico, chá e adoçantes. Mas tem um adendo que eu preciso trazer para vocês. Se o paciente consome até uma xícara de vegetais crus ou cozidos, eu não preciso contabilizar esse carboidrato, porque é uma contribuição, esse carboidrato presente nessa xícara de vegetais crus ou cozidos, ele vai trazer uma contribuição muito baixa para o aumento da glicemia, tá? Se o paciente passa dessa quantidade, aí o nutricionista ele necessita realizar a contagem de carboidratos, incluindo esses alimentos. Outra atenção que o nutricionista precisa ter é a porção das fontes proteicas. Então, se a fonte proteica ela é de até 120 gramas, eu não preciso realizar a contagem de carboidratos. Se é um paciente que come mais de 120 gramas por porção, eu vou precisar incluir o carboidrato presente nessa porção na minha contagem de carboidratos. Vamos lá. Como é que eu consigo realizar a contagem de carboidratos? Então, primeiro, tem 2 formas que eu consigo realizar a contagem de carboidratos, que é pela substituição ou lista de equivalentes, né? Pela lista de substituição de equivalentes, ou pelos gramas de carboidratos mesmo presentes nos alimentos. Na contagem de carboidrato por substituição, a gente considera sempre uma porção média de carboidrato de 15 gramas. E essa porção ela vai variando aí, às vezes ela pode variar de 8 a 22 gramas. Então, 22 gramas. Então, a gente vai aí, por exemplo, se eu elaborar um de jejum, onde eu tenho aqui uma fatia de pão de forma que contém 14 gramas, está dentro da média, é bem próximo dos 15 gramas por porção. Um copo de leite desnatado que me oferta aí 12 gramas. Uma fatia de mamão que me oferta aí 16 gramas. E o bombom sonho de valsa está aqui em asterisco, que seria caso um paciente apresentando hipoglicemia. Eu tenho aí 14 gramas de carboidrato. Então, nesse momento, eu tenho alimentos que têm mais ou menos a mesma porção de carboidratos na refeição, totalizando aí 56 gramas de carboidrato no café da manhã. Aí eu trago para vocês que essa lista de substituição, ela ocorre tanto pela porção do carboidrato presente no alimento, quanto pela função, né, desses alimentos. Então, a gente tem alimentos fontes de carboidrato, alimentos fontes de proteína. Então, vocês observam aqui que um bife pequeno de carne de boi, ele não traz nenhuma contribuição porque ele tem 0 gramas de carboidratos. Mas se eu tenho aqui, por exemplo, por função, né? Função energética. Então, a gente tem aqui arroz comum, 3 colheres de sopa equivalem a 15 gramas de carboidrato. Se eu for colocar o arroz integral, 4 colheres de sopa equivalem a 15 gramas de carboidrato. Eu vou só chamar a atenção de vocês que esse carboidrato que as tabelas trazem é a quantidade de carboidrato disponível. Então, é a quantidade de carboidrato que meu corpo vai absorver. Então, quando vocês veem aqui que há uma liberdade para um consumo de 1 colher a mais de sopa de arroz integral, é devido ao teor de fibras desse arroz, o que apesar, né, de ter um peso maior, né, quando a gente for pensar em gramas total, mas a quantidade de carboidrato disponível nessa porção ela acaba sendo menor, tá? 1 colher de sopa de farofa simples, ela me oferta 15 gramas de carboidratos. Uma unidade média de panqueca, ela me oferta 15 gramas de carboidrato.
Então, vocês conseguem observar a importância que é o nutricionista fazer a contagem de carboidratos, porque ele consegue ter flexibilidade na dieta e não tornar a dieta do paciente muito restritiva ou muito monótona, né? Que é o que mais os pacientes com diabetes acabam se queixando. E aí, quando a gente pensa na contagem de carboidratos por grama de carboidrato mesmo, é o paciente ter acesso, né, e ter conhecimento de quantos gramas de carboidratos tem naquela porção exatamente. Então, o nutricionista ele faz essa substituição e ele contabiliza isso para o paciente e já dá a lista para o paciente fazer a contagem, ele já dá a lista muito certinho. Para o nutricionista, é um jeito mais trabalhoso de se fazer, porém, a ciência mostra que é o jeito mais exato, porque a gente vai ter menos variações aí, se tratando de porções, se tratando de medidas caseiras mesmo, já que a gente não tem um padrão de medida caseira aí, que é uma coisa que dificulta muito o trabalho do nutricionista. Então, se a gente for contabilizar mesmo por grama, é o nutricionista ter acesso e ter cuidado, por exemplo, quando for prescrever determinados produtos alimentícios para o paciente. E aí a importância da leitura de rótulos, que eu não vou abordar nessa aula, porque leitura de rótulos para pacientes com diabetes é uma aula à parte, né? É uma aula que eu acabo dando em um outro momento. Vamos lá. Quando eu penso em pacientes com diabetes tipo 2, o que é que eu preciso estabelecer? Eu preciso estabelecer a recomendação de carboidrato por refeição e aí eu vou conseguir manter um padrão. Então, se eu chego e mostro ao meu paciente que a necessidade de carboidrato dele do café da manhã é de 53 gramas, eu consigo mostrar a ele que em uma porção proteica, né, e uma porção de leite, e uma porção de carboidrato e uma porção de fruta, ele vai conseguir estabelecer, atingir os 53 gramas dele de carboidrato para essa refeição, sem ele ter tantas preocupações. Qual é a vantagem disso? Eu vou fazer com que o meu paciente ele mantenha sempre o mesmo padrão de refeição. Ó, você precisa de uma fonte de proteína e você precisa de uma fruta e você pode ter uma porção de carboidrato. Então, ele pode ter essa fruta batida no leite, ele pode ter essa fruta separada, ele pode tomar esse leite com café e comer essa fruta separada. Eu vou conseguir estabelecer e fazer com que o meu paciente tenha uma maior flexibilidade, uma melhor escolha e uma escolha mais saudável aí nas suas refeições. Quando eu penso nos pacientes com diabetes tipo 1, aí já complica um pouquinho. Aí a gente precisa considerar que esses pacientes fazem a insulinoterapia, né? Eles usam insulina e que é necessário que o nutricionista considere o uso da insulina na contagem de carboidratos. E algumas coisas importantes o nutricionista precisa entender, tá? E alguns conceitos importantes. Primeiro, o nutricionista precisa estabelecer, né, e entender que existe uma razão entre insulina e carboidrato, ou seja, a quantidade de carboidrato que é coberta por uma unidade de insulina. Resumindo, uma unidade de insulina cobre mais ou menos 15 gramas de carboidrato. Então, quando o paciente aplica uma unidade de insulina, quer dizer que o paciente está aplicando a capacidade já da ingestão dele de 15 gramas, pelo menos, de carboidrato e metabolizar tranquilamente sem causar hiperglicemia. Então, se o paciente utilizar 2 unidades, ele já tem a liberdade para 30 gramas de carboidrato e assim sucessivamente. O nutricionista precisa entender que existe uma coisa chamada de fator de sensibilidade. Esse fator de sensibilidade é a capacidade que a insulina tem, né? É a sensibilidade, a capacidade que a insulina tem de baixar a glicose desse paciente. E considera normalmente uma unidade de insulina rápida ou ultra rápida diminui a glicemia. Então, quanto eu vou precisar de insulina para diminuir a glicemia daquele paciente? Um outro conceito importante é o bolo de alimentação. O que é isso? É a quantidade de insulina rápida, ultra rápida, que o paciente precisa aplicar para cobrir a quantidade de carboidrato que esse paciente ingeriu na refeição. Então, se eu tenho ali 53 gramas de carboidrato na refeição e eu considero que o paciente
1 grama de carboidrato cobre 1 unidade de insulina cobre 15 gramas de carboidrato, eu vou precisar ali de 4 unidades, 30, 45, eu não vou conseguir ter meia, né? Meia unidade. E deu 53, então eu vou precisar ali de 4 unidades de insulina para cobrir aquela refeição do café da manhã. Uma coisa diferente do bolo de alimentação é o bolo de correção. Esses dois termos, bolo de alimentação e de correção, é muito importante para o nutricionista, que um considera a quantidade de carboidrato que está presente na refeição e o outro considera a quantidade de insulina rápida que o paciente vai precisar ingerir para corrigir um quadro de hiperglicemia, que normalmente vai ser, o nutricionista vai estabelecer a glicemia atual, que foi obtida no momento que afere ali a glicemia 2 horas após a ingestão do alimento, com menos a meta glicêmica, que vai ser uma meta estabelecida pela equipe multiprofissional ou pelo endocrinologista, dividido pelo fator de sensibilidade, que é a capacidade que a gente sabe que esse paciente tem em responder ao uso da insulina. Se a gente for utilizar isso, vocês vão ver isso lá na prática, tá? Mas é muito útil para o paciente com diabetes tipo 1. Então, vamos ir para a prática. Para o paciente com diabetes tipo 2, que está apenas em uso de hipoglicemiantes orais. Eu tenho aqui, por exemplo, eu estabeleci a necessidade energética do meu paciente de 2.300 calorias, tá? Sendo de 45% a 65% variando da quantidade de carboidrato, que daria aí de 1.035 a 1.495 quilocalorias por dia. Que daria aí mais ou menos uma média, né, de 258 a 373 gramas de carboidrato, né, se a gente considerar que cada grama de carboidrato contribui aí com 4 quilocalorias, que daria uma média aí de 43 a 62,29 gramas de carboidrato por refeição. Se eu for considerar ainda a distribuição das refeições, e aí eu fiz uma distribuição de 20% do total energético no de jejum, 10% na colação, e aqui eu vou considerar o de jejum para a amostra, tá? Eu vou considerar 2.300 quilocalorias, sendo que 50%, variando ali entre os 45 e 65, eu considerei uma média de 50% de quilocaloria de carboidrato, tá? Que daria 230 quilocalorias para o café da manhã, que daria uma média aí de 57,5 gramas de carboidrato. Se vocês observarem aqui, a gente dá uma média por refeição, né? Daria de 43 a 62 gramas de carboidrato por refeição. Isso aqui é muito interessante, gente, que a gente consegue estabelecer um padrão para explicar esse paciente o quanto ele tem de liberdade para o consumo de carboidrato, considerando que ele é um paciente com diabetes tipo 2, tá? Então, se a gente voltar àquele nosso exemplo do café da manhã, então um copo de leite, mais o pão, mais uma porção de fruta, a gente tem aqui 53 gramas de carboidrato, um pouco a menos do que a gente acabou estabelecendo, mas dentro da variação, né, permitida para esse paciente e que eu acabo sempre trabalhando nessa variação, porque pode ser que o paciente comeu pão, mas ainda pega um biscoitinho, pega um queijinho, pega um pedacinho do pão da mulher, pega um pedacinho do pão do filho e acaba tendo um acréscimo aqui na contagem de carboidratos para esses pacientes com diabetes tipo 2. Então, perceberam que nesse caso, para o paciente com diabetes tipo 2, a contagem de carboidrato ela é muito mais simples e o objetivo dela é dar a esse paciente liberdade para que ele consiga fazer melhores ajustes e melhores escolhas na sua alimentação. Vamos lá. No caso do paciente com diabetes tipo 1 ou diabetes tipo 2 já em uso da insulina, nós vamos ter uma outra situação. Normalmente, esses pacientes chegam no consultório já com a prescrição de insulina realizada, né? Então, um exemplo é um paciente que usa aqui 30 unidades de insulina longa duração ao dia e 10 unidades de insulina rápida depois do almoço. Uma das coisas que eu faço é dividir essa insulina, né, desse paciente
essas 30 unidades na quantidade de refeição, para eu ter noção mais ou menos de quanto de insulina vai corresponder para cada refeição. E esse paciente ainda está em uso de hipoglicemiantes orais. E aí eu vou só chamar a atenção de vocês. Muito mais comum nesses pacientes em uso de insulina e hipoglicemiantes orais que chegam no consultório após o ajuste da dieta é a hipoglicemia e não a hiperglicemia. É muito raro a gente ter esses pacientes com hiperglicemia depois que se ajusta a dieta. E vocês vão entender por quê, tá? Primeiro, porque eles vão para o endocrinologista, para o médico, muito antes de passar pelo nutricionista. E o médico ele vai prescrever a insulina para esse paciente conforme ele estabelece o fator de sensibilidade do paciente, que normalmente vai dar uma quantidade de insulina realmente muito alta, tá? Depois que a gente ajusta a alimentação desses pacientes, normalmente tendem a ter uma necessidade de reajuste das doses de insulina. E o nutricionista ele precisa ser muito embasado para conversar com o médico, se não for da sua equipe multidisciplinar, sobre o ajuste da necessidade de insulina desse paciente. Deixa eu só consertar aqui. Então vamos lá. Nós vamos fazer a conta para esse paciente da correção da alimentação. Então, 53 gramas de carboidrato, né? Uma unidade cobre. E aí a gente vai seguir o mesmo padrão, tá, gente? De 53 gramas de carboidrato. Vamos só considerar que aquele mesmo paciente está usando insulina. Então, em 53 gramas de carboidrato, uma unidade cobre 15 gramas. Ele vai estar precisando aí de 4 unidades de insulina para essa refeição. Considerando que o fator de sensibilidade, normalmente ele é uma conta fixa, né? Que é uma média, né? O padrão é um coeficiente fixo, esses 1.800, tá? A gente pega o 1.800, divide pela quantidade de insulina total, que foi 40 desse paciente, e a gente sabe que o fator de sensibilidade desse paciente é 45. Ou seja, nesse paciente especificamente, uma unidade de insulina, ela reduz 45 miligramas por decilitro de glicemia, que é o fator de sensibilidade desse paciente. Então, o meu paciente vai precisar de 4 unidades de insulina para essa refeição, vamos supor assim, né? Para a correção da alimentação, tá? E aí, se a gente for contabilizar que esse paciente, ele tá tomando 30 unidades de insulina, ele faz 6 refeições ao dia. Se eu já botar 4 vezes 6, já vai dar 24. Então, a gente tem 6 unidades de insulina que vão estar aí variando conforme a quantidade de carboidrato ao longo da refeição. Qual a importância da gente saber isso? Se aqui é o café da manhã e eu vou utilizar aqui, estabelecer 53 gramas de carboidrato, ele já vai utilizar 4 unidades de insulina. Eu vou conseguir ver se a minha quantidade de carboidrato total da dieta está sendo atendido pela quantidade de insulina que foi prescrita. Se por um acaso eu perceber que ainda está sobrando unidade de insulina, eu preciso ajustar para que esse paciente ele não tenha aí hipoglicemia. Ou eu posso fazer um teste muito curto prazo com esse paciente e verificar a resposta desse paciente quanto à necessidade de carboidrato dele, para então entrar em contato com a equipe multidisciplinar ou com o endocrinologista desse paciente e informar, olha, a necessidade de carboidrato desse paciente é tanto, tá? E aí, distribuindo ao longo das refeições, eu estou vendo que acaba sobrando unidade de insulina, e isso tem sido observado porque o paciente está apresentando quadros de hipoglicemia. Então, se eu aumentar a quantidade de carboidrato, eu vou estar ofertando carboidrato a mais do que esse paciente precisa, e não é isso que a gente quer nesse momento. E aí o médico ele vai estar ajustando a unidade de insulina a essa contagem de carboidrato que você está realizando e garantindo a ele que está sendo seguida, tá bom? E aí a gente vai calcular ainda o bônus de correção. Vamos supor que esse paciente, após a ingestão de carboidrato, ele atingiu aí 300 miligramas por decilitro após essa refeição, né? 2 horas após essa refeição. E a meta glicêmica que foi estabelecida pelo profissional, pelo médico, pela equipe, é de 110 miligramas por decilitro. Então, eu vou pegar a glicemia atual desse paciente, reduzir a meta glicêmica e dividir pelo fator de sensibilidade, que foi 45, que a gente já calculou. Então, a gente vai observar que esse paciente ele vai precisar de 4 unidades de insulina para a correção
dessa hiperglicemia pós-prandial. Então, ele vai precisar de 4 unidades de insulina ultra rápida, né, para a correção dessa hiperglicemia, mais 4 unidades de insulina que já está sendo incluído ao longo do dia na quantidade de insulina regular desse paciente. A doutora, mas só que o médico só passou as 10 unidades de insulina para o almoço. Normalmente, gente, os médicos eles prescrevem assim, mas eles deixam os pacientes livres a partir do momento que eles aprendem a fazer a avaliação e identificar quanto que ele está de hiperglicemia para poder lhe aplicar a insulina. Então, o paciente ele acaba aprendendo a fazer esse cálculo de bolos de correção, tá? E nós, nutricionistas e educadores em diabetes, precisamos ensinar ele também como é que faz para que ele consiga ter essa liberdade em aplicar a insulina no momento adequado. Mas como eu falei para vocês, um quadro muito comum nesses pacientes é a hipoglicemia. E aí, o que é que eu vou fazer? O objetivo, né, é considerado hipoglicemia quando esse paciente tem valores de glicemia menor que 70 miligramas por decilitro. E o objetivo neste momento é fazer com que esse paciente aumente a glicemia, mas que ele não saia de 70 para 300, porque isso aí é muito preocupante para a gente. Então, pacientes que se apresentam com glicemia entre 50 e 70 miligramas por decilitro, eles precisam fazer o consumo imediato de 15 gramas de carboidrato, tá? Que essas 15 gramas de carboidrato, elas são encontradas ou em 150 ml de refrigerante, ou em uma colher de sopa de açúcar, ou em um gel de glicose, ou em 3 balinhas. E aí o nutricionista orienta o paciente a fazer isso, e ele espera durante 15 minutos, repete a aferição da glicemia, e se ela se manteve entre 50 e 70, essa prescrição ela é repetida, tá? Caso o paciente se apresente com a hipoglicemia muito severa, que é valores de glicemia menor que 50 miligramas por decilitro, toda essa recomendação vai ser dobrada. Esse paciente ele precisa de 30 gramas de carboidrato, 300 ml, que é encontrado em 300 ml de refrigerante, ou 2 colheres de sopa de açúcar, ou 2 gelzinhos de glicose, ou em 6 balinhas. Tá ok? Eu espero ter contribuído com vocês, tá? Esse assunto é um assunto muito longo, muito extenso, se a gente for para a prática mesmo. E como a proposta é que a gente não passe aí das 40 minutos de aula para não ficar algo tão maçante, eu acabei fazendo um pouco para que vocês tenham noção do que é a contagem de carboidratos para pacientes com diabetes. Mas vocês podem encontrar tanto essa temática para paciente com diabetes, como outras temáticas, como estabelecimento da necessidade energética, do cálculo de gasto energético, avaliação antropométrica, cardápio qualitativo e quantitativo, em 2 produtos que eu desenvolvi. Um produto é um e-book que já está disponível para venda, e esse e-book acaba trazendo todo o manual, é um guia que vai ser utilizado, vai ficar do seu ladinho no consultório, que vai te ajudar muito no atendimento dos pacientes com diabetes. E o outro produto é um curso, que também já está disponível na Hotmart. Vocês podem encontrar ou entrando em contato direto comigo por e-mail, ou na bio do meu Instagram, que acaba levando vocês para esses materiais, tá? Que já está o curso já está na plataforma do Hotmart, e é um curso onde a gente aborda muito, tanto a teoria quanto a prática. Eu trago toda essa vivência de pesquisa e de prática clínica em atendimento de pacientes com diabetes. Espero que vocês tenham gostado muito, que essa aula tenha sido muito proveitosa e que vocês busquem ainda mais o conhecimento sobre o atendimento do paciente com diabetes, que a gente consiga cada vez mais desenvolver autonomia e conhecimento dessa temática com essa população. Tá bom? Um prazer e até a próxima aula.